Você, empresário, que está naquela dúvida se expande ou não, se está na fase de expansão, se vai manter a cultura e perder os valores, esse programa é para você. No programa de hoje, vamos falar sobre a dor do crescimento profissional. Qual é o momento certo de expandir ou planejar para poder expandir? No programa de hoje, vamos falar com Diógenes, que é um executivo, conselheiro, mentor, e é um cara que adora filmes aí. Verdade. Obrigado por ter vindo até nosso programa, falar um pouco sobre a dor desse crescimento profissional e das pessoas, das empresas em si, né? Se expande, se não expande. E Dani, para apoiar a gente nessa jornada. Prazer sempre estar aqui. Diógenes, falando um pouco dessa dor do crescimento, essas expansões, o cara constrói uma empresa, chega e aí talvez esteja desprofissionalizado, ou talvez a empresa cresceu demais e fugiu um pouco do controle. O que a gente pode falar dessa dor do crescimento? Legal, Bruno, obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. André, Dani. É assim, na verdade é um desafio muito grande ser empreendedor em qualquer lugar do mundo. No Brasil, mais ainda, por conta de todas as cargas tributárias e todas as regulamentações que ocorrem. De modo geral, as pessoas começam seus negócios de forma normal, de forma muito pequena, rudimentar e até pelos seus próprios talentos. Mas conforme você vai crescendo, vai tendo uma necessidade de contar com outras pessoas. Às vezes o núcleo familiar começa a ser o mais próximo, depois os amigos, mas chega sempre um determinado momento que você tem que tomar uma decisão que não é simples, que é a decisão de profissionalizo ou não a minha empresa. E o profissionalizar tem uma carga muito forte na palavra, que não é que você estava fazendo algo que não era profissional. Uhum. Profissionalizar uma empresa é trazer conhecimentos, métodos, habilidades, características chaves de você fazer um negócio melhor do que você fazia antes. Não se trata de amadorismo versus profissionalismo. Profissionalizar é trazer uma base de conhecimento maior do que você tem para que você possa efetivamente expandir os seus negócios com segurança, com autonomia e que você possa efetivamente, a cada fase dessa dor do crescimento, que a gente pode comparar, como a gente falava antes, das fases do dor de crecimento da criança, que ocorre desde os seus 2, 3 anos até os 18 anos, e é natural, que não é algo ruim. A dor do crescimento ela é natural, ela vai ocorrer, para alguns vai doer e para outros não vai acontecer absolutamente nada, porque para ele aquilo não aconteceu daquela maneira mais dolorida, mais impactante. Mas nas empresas vai acontecer isso. E em que momento eu profissionalizo, em que momento eu trago pessoas de fora, isso tudo cada um vai ter que analisar melhor. Mas não pode deixar de ver que isso tem uma necessidade de acontecer. Foi até interessante você comentar isso, porque nas consultorias em planejamento estratégico, gestão empresarial que a gente faz, chega um momento que a gente tem que tocar nesse assunto com os clientes. E geralmente é no início. A gente não tem aquela intimidade com o cliente ainda. E aí a gente fala, precisa profissionalizar o negócio. E aí, como transmitir essa palavra? Precisa profissionalizar. Como que mostra para o empresário que ele subiu um degrau, subiu o outro, está lá em cima, mas ainda algumas coisas está sendo da base. Vou dar um exemplo bem simples aqui de profissionalização ou não do negócio. Às vezes a empresa já está num porte grande e o e-mail dele ainda é Yahoo, Hotmail, Gmail. Perfeito. E aí não tem nem aí você fala assim, vamos colocar um domínio aí, uma profissionalização digital. E o cara se assusta, fala, não, mas não preciso, isso aí e tal. E ele não entende o reflexo disso para outra ponta, né, para o consumidor. Então, verdade. Isso é um pequeno exemplo que a gente pode chamar de profissionalização. É que assim, na verdade, todos nós, né, mesmo quando não se é um empresário, que não é o meu caso, eu sou executivo, tenho 40 anos de carreira, passei por empresas multinacionais, empresas nacionais. Hoje eu sou diretor comercial e marketing de suprimentos de uma empresa de refeições empresariais, né, que é a Novitá. Mas mesmo para nós, como não profissionais no sentido do empresariado, a gente também tem esses movimentos de em que momento eu saio de uma empresa pequena, onde eu tenho toda uma liberdade, um conforto, uma certa responsabilidade controlada,
e passo para uma carreira onde eu vou ter muito mais responsabilidade, uma carreira onde os indicadores serão mais fortes, onde eu terei uma chefia muito mais presente às vezes, ou muito mais qualificada, onde o meu nível de trabalho, de decisão, de entrega tem que ser superior. Então, tudo isso também serve para o profissional, que vai, em um determinado momento, trabalhar para o empresário que precisa elevar o teu nível de profissionalismo. Então, isso é fundamental para todos estarem atentos de que, sim, existem níveis de maturidade e que podem ser, com o tempo ou não, fazer com que você tenha que tomar essas certas decisões. Mas vale para os dois, né, Jorge? Como Sim. você estava falando, porque se o profissional ele olha para isso. Hoje eu estou nesta empresa e eu tenho esta entrega, porém eu tenho essas habilidades. E tudo está casando. Então eu estou no meu estado de flow ali, né? Os desafios estão tranquilo para mim. Verdade. Mas eu almejo mais. Esse almejar mais, eu tenho. Então é essa autoanálise que daí para o empresário também. Eu caminhei até aqui. Perfeito. E eu preciso ter esses desdobramentos. O que vai precisar? Então, essa questão de falar o profissionalismo realmente é uma palavra que assusta, porque remete, puxa, eu estava fazendo tudo errado. Mas não é essa a questão, né? Você caminhou aqui desta forma orgânica e foi natural. Porém, para o próximo passo é essa análise. Eu tenho tudo, o que eu vou precisar? Quais os braços que eu vou ter que contratar? Para onde minha empresa está indo? O que eu quero desdobrar? Perfeito. E o profissional é a mesma coisa, né? Eu cheguei até aqui, mas eu quero caminhar além. Uhum. E por isso, outra palavra que a gente escuta muito, mas tem uma certa sonoridade do tipo, não precisa, é o planejamento. E o planejamento estratégico é algo ainda mais interessante, porque, de modo geral, as pessoas que tiveram certo sucesso nas suas carreiras, elas acabam abandonando um pouco essa situação de se programar para as coisas. E muitas vezes as coisas acontecem por uma questão de várias coincidências. Eu não acredito em sorte. Para mim, sorte é trabalho mais oportunidade. Então, as pessoas trabalharam, elas tiveram sorte por isso. Porém, elas falam, nossa, e agora? Meu tamanho é esse, o que eu faço? E aí ele vai ver que ele precisa contratar um profissional mais qualificado, um profissional de mercado, que custa muito mais caro do que aquilo que ele estava imaginando. Esse é o outro ponto que eu queria tocar do profissional. Então, assim, poxa, mas espera aí, ele vai ganhar quase igual a mim? Quando a gente é não empresário, eu já tive gente que trabalhava para mim que ganhava o salário 90% do que eu ganhava. E estava ótimo, porque ele fazia as coisas melhor do que eu, numa competência muito maior, e que me dava tempo para poder pensar no planejamento e alguém executar aquilo que tinha que ser feito. Uma relação ganha-ganha. Total. Então, eu não me preocupava muito se ele estava ganhando 90% do que eu ganho. Eu queria saber se o resultado daquilo que nós estávamos fazendo juntos era melhor. Mas quando você é empresário, eu fico imaginando isso. Poxa, peraí, isso eu posso fazer. Então, se eu posso fazer, eu não preciso terceirizar, eu não preciso contratar. Então, ele vai pensando nessas situações. Só que chega uma hora que você não consegue fazer tudo sozinho. Aliás, nada bem feito é feito sozinho, né? Com raras exceções, alguns artistas são capazes. Mas, de modo geral, tudo que se pensa em empreendimento tem que ser com mais de uma pessoa. Eu gostei disso daí porque eu vou extrair essa parte das suas falas aí, colocar nos processos de consultoria, falar, olha, quem está falando é um especialista aqui externo da Moody, porque a gente passa por isso, Diógenes. A pessoa, falando do cara que foi pequeno, cresceu, ele tinha um padrão de contratação, tinha um perfil de contratação. E, de repente, o negócio está com um porte grande que aquele determinado público ou perfil não se enquadrou no nível acima, né? Verdade. E não entende que tem um preço novo, tem demanda e mercado, novas, André, não exato. tem por onde, né? Hoje, naquele momento, talvez ele não tivesse necessidade de um profissional apoiando, com aquelas habilidades que ele apresentava, estava ótimo. suficientes. Só que cresceu, ele vai precisar de um profissional. Uhum. E é mercado. E Eu aí- ouvia aí- muito, nossa, mas tudo e isso, pode né? ser Muda a base, profissional. né? Aí muda o... Muda, e pode ser um profissional, como pode ser um consultor, pode ser um Exato. conselheiro, não necessariamente tem que ser alguém, mas eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito para quando eu converso com empresários e tal. Antes de você comprar a sua primeira Mercedes, contrate um bom executivo para sua empresa. Você vai poder comprar 2 Mercedes. Então, é meio assim, porque também é verdade que vem do suor, da transpiração, não é fácil ser empresário, como eu falei no início. Então chega uma hora que ele fala, vou comprar meu carrão. Só que a empresa ainda não está com aquela condição toda de comprar. Não estou falando de caixa, estou falando de existência. Dela ser perene, dela ser feita para durar, para que ela gere empregos constantemente e atinja novos níveis de tamanho. Então, pensa um pouco nisso, você que é empresário e está começando, já tem uma certa experiência e tal.
Poxa, eu vou trocar meu carro, bacana, pense no conforto para você, para sua família, você merece, porque afinal de contas você coloca o capital para queimar, gerando emprego para outras pessoas, como é o meu caso, eu sou empregado desde sempre, né? Então, eu agradeço muito a esses empresários, mas pode ter certeza que alguns deles, se tivessem optado em não comprar uma Mercedes, pegar aquele dinheiro e investir em melhores treinamentos, em melhores profissionais, em estruturação da empresa, muito provavelmente, num curto muito menor de espaço de tempo muito menor, ele traria muito melhor resultado e ele estaria muito mais tranquilo para ter a segunda Mercedes, a casa na praia, a casa de campo, viagens internacionais e tudo mais. Porque deixa de ser custo para ser um investimento. Exatamente. É mudar a palavra, né? Exatamente. Ah, não, isso é o custo. Não é o custo, Exatamente. é um investimento. Absolutamente não é. E agora, né, depois de muito tempo, desde 2015, eu sou conselheiro de algumas empresas, de algumas organizações não governamentais, sou certificado pelo IBGC como conselheiro de administração. O que a gente percebe muito, isso é um movimento muito positivo, de que as empresas no Brasil começam a olhar para os conselheiros de uma forma muito diferente do que se olhou no passado. Primeiro, pela notoriedade, tinha que buscar um conselheiro notável. Então, quem é o cara mais bambambam aí que eu vou contratar? Isso ainda continua valendo, mas na verdade o que vale é que com 5 conselheiros eu tenho um custo menor do que um executivo e, consequentemente, eu tenho 5 experiências de vida, 5 áreas de domínio diluídos nisso e que me traz uma capacidade muito grande, que é, às vezes, a necessidade de contratar um consultor. Por quê? Porque o consultor é mais barato? Absolutamente, porque o consultor é capaz de trazer o universo externo para dentro da tua realidade, entender a sua dor e fazer com que essa dor, seja ela do crescimento ou não, ela seja menos doída e que isso ele consiga ter mais sucesso no espaço de tempo menor. Então esse é o grande desafio de ser empresário. Já é por si só, mas chega uma hora que romper essa barreira de crescer, de ter uma estrutura, de mudar de prédio, tudo isso é muito complexo. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que é uma empresa bilionária hoje, né, uma empresa nacional, mas era muito interessante porque tinha momentos que era assim, poxa, mas o número do endereço é o número da minha sorte. Tava enraizado. Cara, só que o tamanho da sua empresa não cabe mais aqui nesse número, entendeu? Então, você escolhe. Você pode ser uma empresa de 500 milhões ou uma empresa de 4 bilhões. É só uma questão de mudar de endereço. Ou então compra esse imóvel, lacra ele e deixa ele lá com a sorte do seu número. Mas o fato é que não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de crença, porque não é isso que vai fazer a sua empresa ser maior ou menor. Ele pode ajudar. Como tudo na vida, quando você tem lá um talismã ou alguma coisa que você carrega como algo que possa te fazer bem, mas de verdade não é aquilo que fez ele chegar onde ele chegou e nem fez ele chegar na barreira de 4 bi de faturamento. São outras coisas. E com certeza, uma dessas coisas, não tudo, foi o fato dele ter percebido que ele precisava de gente mais qualificada, de executivos, de consultores e tudo mais. É a mesma coisa que você estava falando da sorte, né, Jonathan? Eu também eu não gosto dessa... principalmente outra que atribui, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, enfim, não desmerecendo as pessoas e a crença que ela tem em algo maior. Mas é desmerecer o próprio esforço. Sim. Então esse é meu número da sorte, foi por isso que eu cresci. Não, foi por você mesmo, sim, né? Foi pelo teu olhar. Exatamente, viés né? ali, né? Tá... Isso me lembra um pouco a questão que eu sempre falo muito, talvez seja uma frase que já está meio conectada a mim, né? Pensamento positivo não apaga incêndio. Certo? Então, assim, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não gosto, e aqui eu faço, mas eu não gosto de dinâmica de grupo. Vou chamar o pessoal para fazer uma dinâmica de grupo, tá? Me inclua fora dessa, porque de verdade não é algo que me satisfaz, porque eu vejo sempre uma competitividade, uma competição desnecessária e algo que de verdade não é o dia a dia das empresas. Você não faz dinâmica de grupo para fazer as coisas acontecerem. Então, aquele RH que fica abraçando árvore também não é o RH que eu gosto de ver. Eu gosto de ver um RH mais pragmático, mais direto, né? Que verifique o problema e ataque o problema. E não com essas frases que são maravilhosas de motivação, mas que elas absolutamente não agregam nada. Porque eu ficar aqui pensando que o incêndio vai apagar porque eu estou pensando positivamente, não é verdade. Então esse é um ponto que o empresário também tem que perceber. Sim. Que as coisas não vão se resolver simplesmente porque ele resolvia desta forma no passado. E também porque o tamanho, às vezes, da empresa dele exige uma qualificação melhor. Você quer apagar um grande incêndio? Você precisa chamar um bombeiro. Um incêndio pequeno, qualquer um de nós aqui talvez consigamos apagar. Mas um incêndio de grandes proporções, só um profissional especializado. Então, isso que ele tem que fazer essas analogias e falar em que momento eu contrato esse bombeiro
para dar conta para os incêndios que eu tenho na minha empresa. Mas daí, Jorge, você cai até no que foi pauta de uma conversa nossa anterior, em relação a este olhar para o time. Porque assim, quando o diretor ele dá essa autonomia para os recursos humanos, para a área de RH olhar, né, e ela vai desenvolver treinamentos, eu trabalho com desenvolvimento humano, ele tem que conhecer e o RH também tem que conhecer a dor, né? Qual é a necessidade? Do negócio. Porque às vezes você contrata ou você coloca para o RH e ele faz algo ali. Não, vamos motivar o pessoal. Quantas vezes? Ai, Dani, você não traz alguma coisa motivacional? Eu falei, mas motivar o quê, né? Como então contrata um comediante, né? Um comédia stand-up, eu acho que funcionaria melhor, o exemplo né? que você está dando, será que as nossas meninas da Seleção Brasileira de Futebol não são motivadas a querer ganhar a Copa do Mundo? Desculpa, não se trata de motivação. Exato. E aí não se trata de falta de competência. Qual é a dor, outros né? são mais competentes que Qual nós. é essa necessidade? Então, Porque quando eu falo de motivação, primeiro que eu estou falando de algo que é efêmero, né? Tá ali. Sim. Motivou no dia seguinte, nem lembra. Porque a motivação é algo nosso, é de dentro para fora, né? Exato. O que pode te fazer entender de forma diferente. Exato. Mas é algo que está em mim, né? E isso não é tão simples num grupo de pessoas de você trazer todo mundo para o mesmo nível. Faz por um período. Né? E normalmente os erros das empresas faz o treinamento na sexta, né? Passa sábado e domingo, as pessoas na segunda-feira esqueceram. Volta na E qual realidade. nível eu Você estou faz um treinamento treinando? desse tipo? Porque às vezes o problema não está nesse nível. Não, absolutamente. Ele está vindo de baixo, está sendo cascateado, né? Mas eu vou treinar aqui porque eu acho que aqui que é o problema, né? Eu não estou olhando para a Quantas liderança, vezes você né? põe de verdade a liderança ou os C-levels dentro de uma sala de treinamento e fazer eles pensarem sobre aquilo que eles estão fazendo? É muito difícil, porque em tese, 40 anos de profissão, acho que eu não preciso me reciclar, não preciso me autoconhecer. Não é O verdade. autoconhecimento nunca acaba, Esse né? é o pior erro que alguém pode cometer, Exatamente. achar que já está pronto. A gente nunca vai estar pronto. Não. Tem coisas novas para conhecer, pensamentos diferentes que podem fazer as mesmas coisas serem feitas de forma melhor. Mas precisa estar com essa visão aberta, né? De poder perceber que a contribuição do outro pode me ajudar. Diógenes, voltando um pouco na parte de consultoria ou até mesmo conselheiros. Teve um determinado momento com um cliente que eu até falei com ele, né? Você está num ponto que já pode pensar num conselheiro, tal, alguma coisa desse tipo. Ele, mas vai ser um sócio meu? Vai ser uma pessoa que vai pegar minha empresa? Vai mudar aqui a cultura, tudo? Vamos falar um pouquinho mais sobre o papel de um conselheiro dentro de uma empresa que está ganhando porte, está com aquela roupagem já mais robusta e pôr as claras para esse empresário, o papel do conselheiro. O primeiro é você encontrar conselheiros bem preparados. Esse é o primeiro ponto. Pode até ser o seu melhor amigo, certo? Pode até ser, mas desde que ele seja uma pessoa preparada para falar as coisas que precisam ser ditas. É por isso que o conselheiro ele tem que ser independente, para poder dizer as coisas que têm que ser ditas sem que ele seja penalizado por isso. Que é diferente do executivo. Não é tudo que eu posso falar para o meu chefe, porque eu tenho um salário a receber, então eu tenho lá um convívio razoável. Eu tenho carga a zelar. Algumas consequências aí. Mas no caso de um conselheiro, se ele tiver muitos dedos para dizer as coisas, e eu estou sempre me preocupando com o conteúdo, a forma é evidente, tem que ser a mais educada possível, a mais preparada possível, mas se ele não tiver a liberdade de poder dizer o que tem que ser dito, já é o primeiro erro de se contratar um conselheiro. Então, é um conhecido, mas ele é um bom profissional, ele é uma pessoa que tem bagagem, conhecimentos, não necessariamente específico para o meu negócio, vale a pena você estar com esse camarada do seu lado. A ideia do conselho não é que ele ponha a mão, portanto é quase impossível, a não ser que você permita, como empresário, que o conselheiro mude alguma coisa na cultura da sua empresa. O conselheiro, ele olha, mas ele não pode tocar. Eu posso falar, mas não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer é o grupo de diretores e executivos da empresa. Então, esse é um outro bom, importante ponto, que, primeiro, o conselheiro sabe disso. O conselheiro que gosta de pôr a mão, ele deveria buscar ser outra coisa. Ele poderia querer ser o executivo daquela empresa, ele poderia querer ser o consultor daquela empresa que faz o diagnóstico e depois ele implanta o processo, que é a segunda fase da consultoria, porque consultar é exatamente o levantamento de diagnóstico, portanto você não dá absolutamente nenhum conselho, nada, você vai fazer na segunda parte, e a empresa pode ou não te contratar para fazer essa implementação. Então veja que cada papel, ou cada um no seu quadrado, faz com que a empresa possa ter sucesso. Então esse é um desafio muito importante, né? E claro que existem níveis de conselho. Hoje, basicamente, são 2 níveis, né? O conselho de administração, que está
mais fortemente nas empresas listadas na Bolsa, e os conselhos consultivos, que aí sim, desde a pequena empresa, você pode ter. E às vezes não necessariamente um conselho. Às vezes você pode ter um conselheiro, e quando eu falo de um conselheiro único, eu chamo de mentor de negócio, que é aquela pessoa que tem mais experiência do que o empresário, que viveu coisas em diversas outras empresas no passado e que pode, numa ligação, numa conversa de 30 minutos, 40 minutos, fazer uma mentoria que faça com que ele perceba que caminho seguir junto com o time dele. E lembrar que nem sempre essa consultoria, essa mentoria ou mesmo esse conselho é só para o dono da empresa. Muitas vezes precisa isso para o principal executivo, o CEO. Porque pensa, né? Eu nunca fui CEO, mas trabalhei com eles e trabalho ao redor deles desde 98. Então, são 25 anos aí convivendo no board das empresas, multinacionais e nacionais. A posição mais ingrata que tem numa empresa, por incrível que pareça, é a do CEO. Porque ele é sozinho. Tem coisas que ele tem vontade enorme de contar. Só que ele não pode. Tem coisas que ele tem deficiências próprias, humanas, naturais, que ele não tem como contar para o diretor de recursos humanos. Afinal de contas, é uma fragilidade que ele não quer pôr à prova, né? Então ele precisa de alguém externo. Por isso que os coachings desse nível têm uma participação muito importante, que é o camarada que conversa com o presidente de uma empresa uma vez por semana, 30, 20 minutos, uma hora, recebe muito bem por isso, porque evidentemente o trabalho dele é muito importante, para deixar esse camarada, no mínimo, desafogando as coisas, para poder saber que caminho melhor eu posso seguir. Porque dentro da empresa ele é a posição de número 1. E não se trata de vaidade, de vergonha ou de nada. É porque é natural do ser humano não expor as suas fraquezas. Quando você faz isso, na maioria das vezes, as pessoas abusam desse conhecimento que elas, em tese, não deveriam ter. Mas tem que ter uma abertura muito grande, né, Diógenes, da pessoa, porque eu já me deparei também com CEOs que as contratações para a diretoria eram, eu não vou dizer quase todas frustradas, mas o que acontecia? Eles tinham que falar aquilo que o CEO queria ouvir. É uma pena que seja assim. Exato. Então, acho que essa abertura. Aí a gente fala sempre do autoconhecimento, que é algo que eu acho fantástico. Então, eu me conheço, eu sei do meu potencial, né? E a pessoa ela não precisa corroborar ou está sempre falando aquilo que eu quero ouvir. Eu trouxe ele aqui para esse papel, é isso que ele vai desempenhar. Da mesma forma, RH. Estou contratando uma consultoria, ela não está fazendo sombra para mim. Perfeito. Ela está vindo sanar um problema. Eu costumo dizer o seguinte, contrata um cone que é mais barato do que eu e vai fazer aquilo que você quer que seja feito. Exato. Porque, assim, de verdade, é óbvio que eu sigo regras. Aliás, eu sou um cara super disciplinado e também sou uma pessoa metódica do ponto de vista dos processos, né? Não absolutamente em tudo, mas é muito comum as pessoas... E aí tem uma frase até do Simon Sinek que diz o seguinte, né? Ou é do Steve Jobs, normalmente essas frases se misturam, que é: se você contrata bons profissionais e quer ensinar eles a fazerem aquilo que eles foram contratados, é o maior absurdo do mundo. Então, é muito comum isso acontecer. Mas também porque está havendo, ou houve, né, durante muito tempo, uma questão de confiança, que não é na confiança do que essa pessoa pode fazer, tomar a minha empresa, como foi um ponto que você colocou, mas confiança de que como é que eu fico nessa? Né? Eu sou o dono, ou eu sou o CEO. Quem tem que brilhar sou eu, e não esse executivo XYZ. Aconteceu essa semana, a gente acabou de inaugurar um grande contrato de um cliente que... vai nos colocar, nós já estávamos, mas vai nos colocar numa posição de destaque ainda melhor no mercado e vai se fazer uma entrevista sobre isso e estávamos lá conversando a gerente de marketing, que responde para mim, e o presidente, que é o CEO da empresa, sobre quem iria falar sobre isso. Eu disse, a melhor pessoa para falar é você. Ele falou, eu acho que é você. Tá certo? Então, isso demonstra o baixo nível de vaidade que ele tem e o alto nível de confiança que ele tem também. Né? Porque era algo que é um destaque muito importante. Então, tudo isso vai depender muito do comportamento, de como cada um está aberto a isso. Mas o fato é de que a empresa com o nome X, ela não vai mudar. O nome vai continuar sendo daquela pessoa. Eu continuarei sendo o dono, ou eu continuarei sendo o CEO. Só que de uma empresa melhor qualificada, porque eu tenho pessoas que me provocam, pessoas que eu não preciso ficar puxando, porque elas me empurram. Então, é uma questão de quem ou com quem você quer trabalhar. Eu prefiro de gente que me puxe, no sentido de dizer, olha, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar, do que pessoas que cumprem apenas aquilo que eu quero que seja feito. Teve uma vez que, dentro de um processo seletivo, era uma vaga de alto nível, era uma vaga
perfil analista, para uma posição, né, apoiar a posição de alto nível. E quando eu estava, né, dentro desse mercado, a maior dificuldade que nós tínhamos em relação a alguns processos era essa questão do receio. Então, ele precisava de um profissional altamente gabaritado, só que quando esses profissionais chegavam, eles eram reprovados em processo seletivo e a gente percebia que tinha muita subjetividade. Qual é a sombra que ele vai fazer para mim? E teve uma vez que ela falou, Daniela, eu quero andar de helicóptero. Eu quero o melhor cara, porque se eu tiver que ficar aqui dentro do operacional fazendo o que ele faz, não tem a menor necessidade de contratação. Isso para mim foi magnífico. Esse nível de segurança que ela tinha, a ciência do que ela precisava, e voa daí, porque ela vai ter tubarão, ela precisa de tubarão ali, né? E não vai fazer sombra, né? E se você for um executivo que treina bons profissionais para o mercado, e o mercado está contratando esses bons profissionais, você é o professor. E as pessoas contratam professores também, não só os alunos, tá Exato. Certo? Então, é um ponto de vista muito, assim, eu entendo essa preocupação. A não ser que você seja o dono, né? Porque daí você está sendo escola para mercado. Mas de qualquer maneira... atesta a tua qualidade, A minha né? esposa que trabalha com mentoria para profissionais, toda a parte de psicanálise, ela me mandou um link um dia desses de um profissional, de um jovem, falando exatamente disso, que é algo que eu compartilho muito, que é treine as suas pessoas para serem os melhores. Sim. Elas vão embora melhor, porque você, enquanto as teve aqui, teve os melhores. Sim. Porque se você ficar com os piores, você não consegue evoluir. Né? Então, que bom que as pessoas evoluem e saem daqui. E quando elas percebem que você faz isso sem nenhum tipo de amarra, que é para o crescimento e desenvolvimento dela, quando ela vai para outro lugar, ela fala assim, cara, foi lá que eu aprendi. Essa é a empresa. Se eu tiver que comprar uma marca, eu vou comprar desta empresa e não da outra. Né? Então, tudo isso faz um ciclo ou um círculo virtuoso que você, às vezes, você fala, por que eu estou tendo sucesso, a tal da sorte? Porque você trabalhou muito e está tendo as oportunidades necessárias. Né? Então, eu sei que não é fácil você confiar, né, nas pessoas, nos executivos e naquilo que você imagina para a tua empresa, principalmente quando você é pequeno ou médio. Mas é necessário que você faça isso para que a sua empresa tenha um crescimento melhor. Você falou sobre essa questão de como contratar. Tem uma história que diz que um presidente queria contratar um assistente. E ele deu muito poucas análises lá para o RH. E o RH, na visão dele, conseguiu trazer 3 bons profissionais. Falou, olha, um fala inglês e português, o outro fala francês, inglês e português, e o outro fala italiano. Nós somos uma empresa italiana. Italiano, francês, português e inglês. Só que eu não posso acompanhar as entrevistas, porque eu tenho um outro compromisso. O diretor falou, o senhor toma conta aí, bate um papo com cada um deles, depois você me reporta com quem você quer ficar. Mas tá bom. Aí ele falou, poxa, né, talvez ele queira o italiano, porque afinal de contas, tal. Aí foi lá, conversou. No dia seguinte, e aí, conversou com as pessoas? Conversei. E quem o senhor, né, efetivamente quer que contrate? Aí eu quero aquele que veio mais descolado, que veio com camiseta polo, que não se preocupou muito em fazer a barba. Quer dizer, percebe que às vezes a gente fica aqui tentando rotular as pessoas, você quer de RH fazer... A boa entrevista é quando você vai de terno azul, com gravata que combine com a cor da camisa, com a meia que Só combina... que você fica engessado dentro de um perfil que não é teu. Como né? é que você vai ser você numa entrevista onde você vai de um jeito que o outro te prescreveu? Então, é isso que está muito legal no mundo de hoje. Hoje você não precisa mais estar de terno e gravata para ser quem você é. Isso é muito bom. Acho que quem fez essa disruptura foi o Steve Jobs, quando ele aparece de camiseta preta e calça jeans, de tênis, como sendo o cara mais sofisticado do mundo. Todo mundo olhou e falou, pô, cadê o terno e a gravata? Não tem terno e gravata, né? Então hoje o terno e gravata ficou quase que nos armários, ou tá lá em Wall Street, talvez, ou num grande escritório de advocacia, o que ainda permite, esse dress code ainda é necessário, mas de verdade, aqui embaixo, nos normais, cara, se o cara vier trabalhar de bermuda, ele tá vindo bem. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, a gente fazia desenvolvimento de software, 80% do time ia de bermuda e camiseta. Capaz de camisa já tá fora, né? Mas já tem tá uma multinacional de Sorocaba que eu acho que é Bermudei.
Na sexta-feira, Bermudeiro, alguma olha. coisa assim. Então, hoje tem lá, né, no verão, as pessoas podem ir com outro... Então, isso também foi ajudando. E não se trata só de ser moderno ou de ser da moda, porque isso passa. Mas quais são os valores que eu impregno na minha empresa... Não, e olhar para as gerações que estão vindo e quais são os valores para ela, né? Também, exatamente. Senão, não é? E essa outra coisa de tentar fazer com que as gerações tenham conflitos entre elas, né? Conflito vai ter. Eu também já fui da mais nova geração uma vez. Um dia, né? E eu não me lembro direito, mas eu devo ter feito muita bobagem. E eu devo ter sido muito criticado pelos mais velhos, tá certo? Então, faz parte isso. A gente pode trazer um ingrediente adicional de revolução ou de renovação, né? Talvez não nos movimentos que existem hoje, que para mim estão exacerbados de algumas coisas, mas o fato é de que o jovem sempre foi assim, sempre foi rebelde, não é de hoje. Sempre foi. Em 1030 depois de Cristo tinha um jovem rebelde também, que para a época poderia ser um absurdo. E hoje não é diferente. Só que hoje a gente tem muitas gerações no mesmo espaço. Chega a ser 4 ou 5 gerações, se a empresa for familiar, pode ser 5 gerações. Aí sim você tem uma capacidade de ter mais conflito. O conflito é bom. O que eu não gosto é do confronto. Porque o conflito é importante, porque você discute ideias, discute pensamentos, sai da caixa, faz de forma diferente. O confronto é quando há desrespeito, onde as pessoas não se ouvem, e aí essa empresa realmente não evolui, né? Partindo para o final, Dani, eu vi que a Clinic Club pode ser uma conselheira aí de várias pessoas, empresas aí, hein? Ai, olha André. só. Só para você entender, Diógenes, eu fui do mercado corporativo, né? A última empresa que eu trabalhei, fiquei por 20 anos. E agora eu estou empreendendo, eu e minha sócia. Está passando pela dor do crescimento. Iremos passar em breve, nós estamos caminhando. E nós construímos, né, em Sorocaba algo que eu considero totalmente inovador, que é um polo clínico na área da saúde e bem-estar. Onde a gente olha realmente para os profissionais, né, nós projetamos algo para os profissionais pensando, né, como que nós poderíamos acolhê-los, como a gente poderia trabalhar com conforto, segurança. E eu acho que tem, né, essa questão, quando você fala da orientação, né, ou dentro do clube clínico, que é o que nós vamos inaugurar agora em setembro, a gente vai olhar para os profissionais, mas para que eles também se sintam acolhidos dentro dessas suas aspirações. Perfeito. Às vezes ele tem, né, a demanda, o dia dele é totalmente voltado para as atividades que ele tem que desenvolver, mas ele tem um projeto, ele tem um curso, ele tem algo em mente que ele gostaria de colocar em prática. Aí realmente entra o nosso olhar, né, não só com o espaço, mas apoiando, né, para que ele possa desenvolver e tirar aquilo do mental, colocar no papel e muito bom, até porque hoje o grande desafio do mundo é a saúde mental das pessoas. Exatamente. Né? É sexta onda, né? E se você não faz minimamente aquilo que você gosta, sim. E não precisa ser como as pessoas querem rotular, você tem que fazer exercício físico, boa alimentação. Claro, tudo isso já sabe, mas fazer o que gosta pode suprir todas essas coisas. Exato. Porque a pior coisa do mundo é você fazer algo do qual você não gosta e é frustrado por isso e não tem, às vezes, com quem dizer. Sim. E, às vezes, até o próprio CEO, que a gente fica olhando e fala, nossa, viagens internacionais, vai para fóruns fora do Brasil, representa a empresa, tal, tal. Você está achando que ele tá amando aquilo. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então, muitas vezes, essa possibilidade de abrir para que ele possa conversar com profissionais qualificados ajuda muito. Sim, sem Parabéns. dúvida. Dani, brigadão. Diógenes, agradeço. Sensacional. Obrigado. Programa mais longo que a gente teve aqui dessas temporadas todas por hora. Aí virou um podcast mesmo. Já? Queria agradecer, de verdade. Muito obrigado por estar aqui. Como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Diógenes Carvalho Lima no LinkedIn, Lima Diógenes Carvalho no Instagram e estamos lá. Show de bola. Pessoal, esse foi um bate-papo extremamente importante aí para a Moldmade. Falamos de consultoria, conselheiros, e você que está procurando, tá nessa ruptura aí, entre em contato com a gente e valeu, até a próxima.